Vamos resolver agora uma situação-problema sobre associação de tubulações. Você é um engenheiro civil, está trabalhando aí no dimensionamento de tubulações e o seguinte desafio chega à sua mesa. Vamos ao quadro para conhecer a nossa SP1. Você então é um engenheiro de projeto de uma ETA, que é uma estação de tratamento de água. Você está trabalhando, em especial, no dimensionamento de uma adutora. A gente sabe que uma adutora vai ser um conduto forçado, uma tubulação pressurizada. É possível utilizar um trecho de uma adutora antiga. Então, você está dimensionando uma nova adutora, só que você percebeu que na região existe uma adutora antiga que pode ser aproveitada determinado trecho dessa adutora antiga. E aí, o que você pensa em fazer? Você pode associar tubulações em paralelo no trecho da adutora antiga e insere a partir dele. Por quê? Se você tem uma adutora antiga, muitas vezes ela ainda tem capacidade de transportar uma vazão aí bastante considerável. Então, no trecho que essa adutora antiga existe, você pode associar mais uma tubulação nova, de maneira a colaborar, né, as duas trabalharem em paralelo, conduzindo a vazão desejada, e depois que essa adutora antiga acaba, aí você vai ter que fazer uma associação em série, porque você vai unir a vazão dessas duas adutoras em um único conduto. Então, vamos voltar ao quadro, que tem um esqueminha que vai ficar bem fácil de visualizar. Então, no trecho da adutora antiga, que seria, por exemplo, esse trecho aqui na cor preta, você vai instalar uma adutora nova aqui na cor azul. Elas vão operar paralelamente, vão estar associadas em paralelo. E depois que esse trecho acaba, você pode associar uma adutora nova, de maior diâmetro, obviamente, que vai transportar as duas vazões aqui, Q1 e Q2, das minhas tubulações que estavam em paralelo. Então, uma vez que o trecho da adutora antiga acabou, você tem uma única tubulação em série conduzindo essas duas vazões. Bem, e aí tem algumas questões, alguns questionamentos que a sua equipe de trabalho levou até você como engenheiro, trabalha na área, vai refletir e responder essas dúvidas. Quais são essas questões, então, sobre associação de tubulações? A primeira delas: o que acontece com a vazão total de uma tubulação quando ela é dividida em duas outras, como acontecerá no trecho inicial da adutora? E no caso de serem tubulações de características diferentes, quais são os fatores que vão regir essa distribuição de vazões? Bem, quando a gente tem uma associação em paralelo, como é o caso daquele primeiro trecho onde a gente vai utilizar a adutora antiga, você vai ter que a vazão vai ser dividida de forma inversamente proporcional à resistência oferecida em cada um dos trechos. Ou seja, se o trecho apresenta maior resistência ao escoamento, você vai ter uma vazão menor nesse trecho e vice-versa. A gente sabe que em paralelo, em associação de tubulações em paralelo, a vazão é diferente para cada um dos trechos e a perda de carga é a mesma para todos os trechos. Então, o que você vai ter é que, a depender do conduto que você está utilizando, se ele é mais velho ou se ele é mais novo, ele vai oferecer resistências ao escoamento aí diferentes. E quais são os parâmetros que vão regir essa resistência ao escoamento? A rugosidade do material, se é maior ou menor, o diâmetro da tubulação também. Quanto menor a tubulação, maior vai ser a resistência ao escoamento, maior a perda de carga. O comprimento da tubulação também influencia. Então, quanto maior for essa resistência ao escoamento, menor vai ser a vazão transportada pela minha tubulação. Mais uma questão em relação ao segundo trecho. O segundo trecho será uma única tubulação. O que vai acontecer com a vazão e a perda de carga? Aí, nesse segundo trecho, eu tenho uma única tubulação, então eu sei que a minha vazão vai ser igual à soma das vazões dos tubos que estavam em paralelo anteriormente, né? Afinal de contas, eu vou ter aí um único tubo tendo que ser capaz de transportar toda a vazão que estava sendo transportada pelas duas tubulações em paralelo.
É possível simplificar essas questões utilizando apenas uma tubulação equivalente? Bem, vamos às respostas. No segundo trecho, então, a gente tem uma associação em série. O dimensionamento, a gente vai precisar dimensionar uma tubulação que suporte a vazão total. Então, vai ter que ser aí a vazão que estava sendo transportada pela adutora velha e pela adutora nova em paralelo anteriormente. As perdas de carga deverão ser calculadas e somadas às perdas de carga do trecho anterior, uma vez que para associação em série, as perdas de carga elas são diferentes para cada trecho. Então, a gente vai ter uma adutora antiga e uma adutora nova em paralelo. A gente vai ter uma perda de carga... Opa, fiz aqui o sinal da vazão, né? Eu vou ter uma perda de carga aqui. E aí, no meu trecho 2, eu vou ter uma outra perda de carga, ΔH2, que vai, para eu obter a perda de carga total, eu vou precisar somar essas duas perdas de carga. Então, será que é possível um conduto equivalente nesse caso aqui? Claro que sim, pode-se calcular um conduto equivalente ao primeiro trecho, que está em paralelo, ou ao todo o sistema, de maneira a você ter um tratamento mais simplificado para os seus cálculos, né? De maneira a facilitar os cálculos mesmo. Então, é possível obter um conduto equivalente para todo esse sistema, desde que esse conduto tenha a mesma perda de carga que o sistema todo, conduzindo a mesma vazão que. Então, esse conduto equivalente, ele tem que conduzir a mesma vazão que e apresentar a mesma perda de carga do sistema todo. Finalizamos aqui, então, a nossa situação problema sobre os questionamentos em associação de tubulações.